Oi pessoal, tudo bom? Boa tarde. Hoje, quarta-feira, nós temos mais uma aula de ciências. Então peguem aí o livro de vocês, e abram na página 58. Energia elétrica em movimento. Então, semana passada nós falamos um pouco sobre alguns tipos de usinas, né? Usinas que produzem energia elétrica. Então, falamos sobre a usina hidrelétrica, falamos também sobre a usina nuclear, termoelétrica e eólica, não é mesmo? Então, hoje nós vamos falar sobre a energia elétrica em movimento. E o que significa isso? Então, pessoal, antes da gente entender o que significa a energia elétrica em movimento, nós vamos relembrar aquilo que nós falamos semana passada. Por quê? Vocês lembram que a gente falou sobre diversos tipos de usinas e que nessas usinas são produzidas energia elétrica. Mas vocês lembram também que a tia comentou que a energia elétrica sai dessa usina e vem até as nossas casas. Nós falamos sobre os fios de alta tensão, que podem ser fios em postes, né, e fios debaixo da terra. Então, aí hoje a pergunta é: tudo bem, tem os fios de alta tensão, mas o que faz com que a energia elétrica saia da usina e chegue até esses postes de energia, de eletricidade, e depois chegue às nossas casas? Então, o que faz isso são as correntes elétricas. Então, só é possível utilizar a energia elétrica na nossa casa através das correntes elétricas. E aí o livro traz assim, a corrente elétrica consiste em cargas elétricas em movimento ordenado que chegam às nossas casas no interior de cabos e fios elétricos. Para um aparelho elétrico funcionar, ele deve ser ligado a uma tomada de onde geralmente saem dois fios. Quando acionamos o interruptor do aparelho, a energia elétrica passa pelos dois fios, fechando o circuito elétrico, fazendo o aparelho funcionar. Qualquer aparelho movido a energia elétrica só funciona quando o circuito elétrico estiver fechado. Então, essas correntes elétricas, se vocês analisarem uma tomadinha, ou se na casa de vocês o pai de vocês estiver descascando algum fio, vocês vão perceber que ali dentro tem mais outros fiozinhos bem fininhos, e são por aqueles fios que passam a corrente elétrica. E isso acontece somente quando a gente aciona o botão de ligar alguma coisa, ou quando a gente coloca na tomada, porque às vezes a gente coloca na tomada, mas ainda não, vamos supor, uma luminária, a gente coloca na tomada, mas só acende quando a gente aperta o interruptor para ligar a luz. E é nesse momento que as correntes elétricas, junto com o circuito elétrico, faz acontecer que a luz liga, vamos dizer assim, nesse exemplo da luminária, tá bom? Então, tia, mas eu ainda não estou entendendo muito bem como que funciona esse circuito elétrico. Então tá, eu tenho aqui essa tomada, essas duas tomadas. Essa aqui é uma extensão que está ligada lá na parede. E essa aqui está ligada aí ao celular. E aí, como que funciona? Vamos supor, um exemplo, que essa tomada aqui esteja ligada aqui, nessa lumináriazinha que a tia tem. O circuito, para ele funcionar, ele tem que estar fechado. Ou seja, se ele for interrompido, ele não funciona. Aqui, a minha luminária está desligada. Ela está ligada na parede, que é um exemplo que a tia está dando, ela está ligada na parede, mas ela está desligada, porque eu não acionei o interruptorzinho, que é esse aqui, dela. Tá bom? Então, o circuito está aberto. Quando eu ligo no meu interruptor aqui e a minha lanterninha ela acende, isso quer dizer que o meu circuito está fechado. Por quê, tia? O circuito, como que a gente vai pensar no circuito? Pensa aqui, Pensa que o circuito é isso aqui que a tia está segurando. Então, ele está fechado. Abriu. Mas ele está fechado. Quando ele está fechado, isso significa que está passando corrente elétrica. Vamos dizer assim, quando está
fechado é quando a gente consegue ligar. No caso aqui, a lanterna, tá bom? Agora, quando a lanterna está desligada, a gente não apertou o interruptor e o circuito está aberto. Por quê? Quando tá assim, fechadinho, a corrente, ó, tá passando, ó. Não tem quebra de nada, não teve nada para interromper. Agora, quando a gente abre o circuito, ó, a corrente vem até aqui, para. Não tem como voltar para cá. Por isso, não tem como acender, no caso da luminária. Deu para entender mais ou menos? Então, pessoal, para a gente fazer com que esse nosso circuito aqui funcionasse, eu precisei de 3 elementos. A fonte, que nesse caso aqui é a minha extensão que está sendo ligada lá na parede, né, na tomada da parede. O condutor, que é o outro fio que está levando a corrente até a carga, para acender a lâmpada, que no caso esse aqui é a minha lanterna. Então, nós precisamos sempre de uma fonte, um condutor e uma carga, tá bom? Lembre-se sempre que pro circuito ele acender, né, passar a corrente elétrica, ele precisa estar fechadinho, tá? Não pode ter interrupções, porque se o circuito estiver aberto, não acende, não passa corrente, tá bom? Então, agora vamos lá. Aí agora na página 59, nós vamos continuar falando disso. Porém, aqui nós vamos falar sobre as pilhas. Porque vocês devem estar se perguntando aí, tia, mas para a senhora ligar essa lanterna aí, a senhora usou a energia elétrica que está lá no tomada. E as pilhas? As pilhas não ligam em nada. Como que elas têm corrente elétrica? Então, o livro ele vem falando que as pilhas e as baterias também são geradoras de energia elétrica. Nelas ocorrem reações químicas que produzem corrente elétrica. Hoje, as pilhas e as baterias são muito utilizadas, pois podem fazer funcionar diversos objetos, como lanternas, calculadoras, brinquedos, entre outros. O que é importante a gente dizer? Essa semana nós estamos na Semana do Meio Ambiente. E as pilhas, elas são assim, extremamente poluidoras do meio ambiente, porque essas transformações químicas que ocorrem dentro delas para elas fornecerem a energia elétrica, são poluentes também, entendeu? Então o que a gente tem que pensar? Se a gente tiver que usar as pilhas, que a gente dê preferência às pilhas que são recarregáveis, para a gente contribuir com o meio ambiente. Aí aqui embaixo, ó, esse aqui é um carregador de pilha. Para quem nunca viu, vocês podem visualizar aí no livro de vocês. Aí aqui embaixo tem: com o tempo, as substâncias químicas da pilha ou da bateria vão passando por transformações. E com isso, elas vão enfraquecendo até parar de fornecer energia elétrica. As pilhas e as baterias podem ser substituídas por outras novas. E algumas podem ser recarregáveis. Foi isso que a tia falou. Por isso que elas não duram para sempre. Conforme elas vão sendo utilizadas, as transformações químicas delas vão diminuindo, ela vai enfraquecendo até que não dê mais para usar. Tudo que a gente está falando tem a ver com a energia em movimento. Por quê? A energia não fica só paradinha, tá parada ali na tomada. Não, vocês perceberam que elas, através do circuito elétrico, ela percorreu um caminho para que a gente pudesse acender a lanterna e outras coisas a gente consegue acender, ligar ou acender, não é mesmo? Então, agora aqui na página 60 vem assim, ó, investigando e experimentando, construindo um circuito elétrico. Essa atividade aqui pede para vocês construírem um circuito elétrico e observarem e descrever o que aconteceu no experimento. Porém, eu sei que alguns podem ter dificuldade em fazer, então não tem problema. Então, quem quiser fazer esse circuito elétrico e puder fazer, ótimo, excelente, a tia vai adorar. Mas, tia, eu não tenho como fazer, eu não consigo fazer, aqui em casa não tem os materiais, não tem problema. A tia vai deixar um videozinho, esse aqui, ó, que é uma pessoa
fazendo esse experimento. E aí vocês vão poder analisar o videozinho e responder as questões também, tá bom? Então quem puder fazer, ótimo. E quem não puder fazer, não tem problema. É só observarem o videozinho que a tia vai deixar aí pra vocês, tá bom? Aí vocês vão responder as questõezinhas da página 60, da página 61 também. Nós vamos ver a página 62. Vem assim, ó, permitindo ou impedindo que a energia elétrica passe. Por quê? Assim, lembra quando a gente estudou sobre o calor e a gente viu bons condutores e maus condutores? Então, na energia também acontece isso. Porém, aqui um nomezinho diferente. Por quê? Vamos lá. Há materiais que permitem a passagem da corrente elétrica. Esses materiais são chamados de condutores, tá? Então, aquele que conduz, lembra que a gente já falou isso? Então, os que transmitem energia, passam energia, são chamados de condutores. Objetos feitos de metal, como um clipe, uma moeda, um pedaço de arame, são exemplos de bons condutores. Agora, há outros materiais chamados de isolantes, que não permitem a passagem da energia. Então, aqueles que não permitem a passagem de energia são chamados de isolantes. E quais seriam esses materiais? Então, o plástico, a madeira, a cortiça, a borracha, são exemplos de materiais isolantes. Por essa razão, o fio dos aparelhos elétricos que conhecemos é, em geral, encapado com plástico ou borracha. Então, dentro desse fiozinho aqui, que é de borracha, se a gente desencapar, vai ter metal, porque precisa conduzir, não é mesmo? Agora, por fora, ele é de borracha, por quê? Pra gente encostar e não tomar choque. Entenderam? Aqui, ó. Por que aqui é de metal? Porque aqui precisa passar a corrente elétrica, né? Em contato aqui com os outros fios. Agora, aqui não pode ser. Aqui tem que ser de plástico. Então, aqui tem que ser de plástico para quando a gente for ligar, a gente não levar choque, tá bom? Encerrar esse assunto por hoje. Por que quando a gente às vezes vai ligar alguma coisa ou encostar em alguma coisa e a gente está descalço, sem sandália, a gente leva choque? Porque nosso corpo, ele é um excelente condutor de eletricidade, tá bom? Então é por isso que a gente toma choque. E por que às vezes a mãe fala assim, menino, coloca a sandália antes de ligar o chuveiro porque o chuveiro tá dando choque? Por quê? A sandália, vou pegar a minha. A sandália é o quê? Borracha. E a borracha, nós vimos hoje, que é um ótimo isolante. Então, ela não deixa passar a corrente elétrica, tá bom? Então, deu para entender mais ou menos isso daí? Acho que deu, né? Ficou bem explicadinho nossa aula de hoje. Então, foi isso, pessoal, nossa aula de ciências. Agora, vocês vão fazer a página... o início aqui da página 62 e também a página 63, tá bom? Outra coisa que vocês também vão fazer agora, peraí. Aí agora vocês vão dar um salto no livro de novo, igual ontem que nós demos, e vamos lá para a página 199, na lição de casa, e na página 200, que é eletricidade e magnetismo. Tudo isso que a gente já falou nessas duas últimas aulas, tá bom? Então, vamos fazer essas duas atividades também. Então, foi isso, meus amores. Um grande beijo e até amanhã. Tchau!